Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Daqui a pouquinho, brasileiros em campo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, decidindo o seu futuro no torneio. O Botafogo enfrenta o fortíssimo Atlético de Madrid daqui a pouquinho e o Palmeiras mais tarde enfrenta o Inter Miami em um jogo que pode ser o da disputa pelo primeiro lugar ou um jogo de compadres. Será que tem isso? Será que vai ter isso? Enfim, já que Palmeiras e Inter, se empatarem, terminam ambos com 5 pontos. Palmeiras na primeira colocação, o Inter Miami na segunda colocação. No caso do Botafogo e Atlético de Madrid, se ambos empatarem, o Atlético volta para a Espanha, só o Botafogo segue. A gente vai falar tudo sobre essas partidas, mas antes, inscreva-se aqui no canal Dois Toques, a casa do futebol. Todo dia tem conteúdo referente aos clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes da FIFA e, é claro, muita coisa sobre futebol, os bastidores desse esporte tão amado pelos brasileiros. Gente, Atlético de Madrid e Botafogo, no momento nublado, né? A tendência aí de 25 graus, 26 graus. Para a sorte do Atlético de Madrid, um sol não tão forte nessa segunda-feira. Para o Botafogo, questão climática, se vai chover, se não vai, se vai fazer 25, 30 graus. O Botafogo tem uma boa vantagem, mas não pode jogar com essa vantagem debaixo do braço e sentar na vantagem, né? Jogar com a vantagem de forma inteligente, ok, deve ser o que o Botafogo vai fazer mesmo sob o comando do Renato Paiva. Mas, pelas declarações do treinador, o time não vai sentar na vantagem e vai jogar de igual para igual com a equipe de Diego Simeone, que também elogiou muito o Botafogo, falou das virtudes, diz que o Botafogo vai bater muito. Imagina, né? Diego Simeone falando que o outro time vai bater. Bateu igual um louco durante sua carreira toda. Mas o time do Atlético de Madrid não é conhecido por ser um time que desce o sarrafo, não. É um time de muita qualidade, é um time muito técnico. Mas também não é um time que tem a bola. E hoje o Atlético vai precisar ter a bola. Ele vai precisar agredir, vai precisar atacar. Normalmente o Atlético é um time que, se não é reativo, é um time que gosta de trabalhar com transição rápida. Não deve ter essa oportunidade. Vai ter que mudar um pouco seu estilo para poder se classificar. O Botafogo talvez tenha mudanças de última hora, talvez o Botafogo possa ter uma mudança ou outra, mas eu acredito que mesmo com desgaste muscular, alguns atletas, por exemplo, o Alex Telles, devem ir para o sacrifício. Esse jogo contra o Atlético de Madrid é inegociável, não adianta também poupar um jogador, a não ser que a situação médica realmente indique que não dê para jogar, né? Não dá, isso aqui não dá, já está com desgaste, se jogar piora, vira lesão, aí está fora do torneio, está fora da temporada e tal. Então é claro que o Renato Paiva, ao lado ali do departamento de fisiologia, tem que ser muito inteligente, ó. A torcida do Botafogo já está aqui comemorando, daqui a pouco tem Botafogo. Tem que ser inteligente, não dá para sacrificar ninguém, mesmo sendo uma partida decisiva. É claro, tá 50%. Joga no sacrifício, porque pode não passar de hoje. Aí não vai adiantar nada poupar os melhores se não for para as oitavas de final. A expectativa do botafoguense é muito alta. Espaço que a FIFA montou aqui para a Copa do Mundo de Clubes dela em Copacabana tá bombando, mesmo 4 horas da tarde, o torcedor do Botafogo já tá dando aquela desculpa, né? Vou ao banheiro, vou almoçar e tal. Já tá enchendo o espaço FIFA em Copacabana, na praia de Copacabana. E o torcedor do Palmeiras em São Paulo também com uma expectativa alta. Não é um confronto do tamanho, da dificuldade de um Botafogo e Atlético de Madrid. A grande verdade é que o Botafogo, se passar para as oitavas de final, eu não tenho nenhum receio em dizer que chega como, se não o time, mas um dos 3 times, 4 times mais fortes, com mais moral. Com mais moral. Manchester City está destroçando. Juventus, que está fazendo a parte dela, destroçando. Se o Botafogo passar pelo Atlético de Madrid, seja em primeiro, seja em segundo e tal, você passando vivo num grupo com PSG e Atlético de Madrid, você chega gigantesco para as oitavas de final, seja como primeiro, seja como segundo. Essa é que é a verdade.
Vamos aguardar, a gente torce muito, é claro, para o Glorioso estar representando o Brasil nas oitavas de final. E o Palmeiras, mais tarde, enfrenta o time de Messi, o Inter Miami, que não só tem o Messi, tem o Suárez, tem o Segovia, bons jogadores ali, mas cá para nós, né? Era o time mais fraco do grupo e hoje se transforma numa equipe com grandes chances de classificação. O Inter Miami, para vocês terem ideia, não tem cenário para ele não se classificar. Ele é o único time já classificado. Curioso, né? Curioso. Palmeiras e Porto podem passar? Bom, se o Palmeiras vencer o Inter Miami e o Porto vencer o Al-Ahly, o Palmeiras passa, tá com 4, vai a 7 pontos. O Porto, se vencer o Al-Ahly, vai a 4 pontos. Mesmos pontos do Inter Miami. Aí o saldo de gols não interessa, porque Inter e Porto com o mesmo número de pontos, qual é o primeiro critério de desempate? Confronto direto. Então o Inter, em relação ao Porto, ele já está classificado. Só se o Al-Ahly, que tem um ponto, vencer a equipe do Porto, então não está classificado, né, produção? Pelo amor de Deus, botando aqui que o Inter Miami já está classificado. Não está. Só se o Al-Ahly, que tem um ponto, vencer e vencer bem o Porto, tirar o saldo de -2, e o Inter Miami perder mal o Palmeiras, ficando com um saldo aí inferior, né, ao Al-Ahly, aí o Al-Ahly pode se classificar. Vamos supor, o Palmeiras mete uma sacolada de 4-0 no time do Messi e o Al-Ahly ganha de 1-0, 2-0, vai chegar o seu saldo a 0 ou -1 e o Inter Miami pode ter o saldo aí -2, -3, porque o confronto direto Inter Miami e Al-Ahly deu empate, 0-0, né? Então o saldo definiria na questão Inter Miami versus Al-Ahly. Se der empate entre Porto e Al-Ahly, os dois se abraçam, eliminados, Inter e Palmeiras passam independente do resultado. Se o Porto vencer e o Inter Miami vencer, dependendo do saldo, o Palmeiras pode ficar fora, porque o Inter Miami iria a 7, o Palmeiras ficaria com 4, se o Porto vencer vai a 4, aí tem que olhar o saldo. O Porto está com -1, o Palmeiras está com 2. Então, supondo que o Palmeiras, vamos supor, perdesse de 1-0, vai para 1, e o Porto vencesse por 3-0, ultrapassaria o Palmeiras no saldo de gol, já que no confronto direto o jogo foi 0-0 Porto e Palmeiras. Então é um grupo também com as suas nuances e é claro que o Palmeiras resolve tudo isso com um empate. O Palmeiras resolve tudo isso com um empate. Um empate coloca o Palmeiras como líder e classifica os dois. Então muita gente falando assim, jogo de compadre. Então não acho que vai ter jogo de compadre, né? Mas também não vai dar para prever qualquer situação. Até vamos lá, eu sinceramente acho isso... Tem no futebol? Tem, mas acho de uma covardia, de uma pequenez. Ah, vamos lá, o PSG ficou em segundo, vamos supor. E o Botafogo passou em primeiro. Aí, o Palmeiras perde de propósito pro Inter Miami para ficar em segundo e não pegar o PSG. Gente, eu acho que isso não existe. Primeiro que se o Palmeiras perder, o Palmeiras corre o risco de o Porto vencer. O Palmeiras corre o risco de ficar fora. Um time comandado pelo Abel Ferreira não vai fazer contabilidade para ver quem pega tal. Vai ter que pegar algum gigante europeu em algum momento. Em algum momento vai ter que pegar um gigante europeu, né? Enfim, pode pegar o Atlético de Madrid, pode pegar o PSG, pode pegar o Botafogo. Eu acho que a situação do Palmeiras não tem para onde correr. Não tem para onde correr. É claro que um confronto brasileiro é mais acessível para ambos, né? Mas a situação do Palmeiras não tem para onde correr. Vai escolher, se pegar o Botafogo, pega um Botafogo líder. Se pegar Atlético de Madrid ou PSG, duas equipes que vão estar aqui, ó, engasgadas para querer embalar nas oitavas de final. A questão é, Palmeiras tem que fazer a parte dele, de preferência vencer e vencer bem, e o Botafogo fazer a parte dele, que é muito mais complicada do que a do Palmeiras, mas também não é impossível, tendo em vista que o Botafogo pode até perder por até 2 gols de diferença. Vai ser um grande jogo Atlético de Madrid e Botafogo. E vale destacar, né, que se em relação ao PSG o Botafogo tinha vencido o único confronto, e agora venceu os 2 confrontos, né, 2025 e 84, contra o Atlético de Madrid já foram algumas partidas, né? Só que o confronto é muito equilibrado. Tem um 6-4 para o Botafogo na época áurea do Glorioso, com gols de Zagallo, Didi, Quarentinha.
tem um 4-2 para o Atlético de Madrid e um empate. Então é uma vitória para cada lado e um empate nesse histórico entre Botafogo e Atlético de Madrid. Esse equilíbrio deve também estar no campo hoje às 4 horas da tarde, daqui a pouquinho. Beijo grande no seu coração e até a próxima aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.